Indo na linha do negócio contábil, você falou aqui para mim um dado que eu sempre uso, que é esse dado das empresas que faturam até... Vamos sei lá, vou colocar de uma forma mais conservadora que eu não lembro o número, mas vamos imaginar que 100 mil reais por mês seja... Acima de 100 mil reais por mês seja 10% do mercado contábil que fature. Que eu acho que é alguma coisa nessa linha. Você está, então, digamos assim, entre talvez 5% do mercado ou até menos, a Tactus como empresa. E eu queria entender o do 0 a 100 para o Anderson, como empresário, em quanto tempo foi? Como foi? E qual era a tua agenda com a empresa? Quais eram os pontos de prioridade desse 0 a 100? Então, vamos lá. Não dá muito para servir de referência, porque nós estamos falando de uma outra época. Tá. E o crescimento era muito mais lento. Uhum. Então, a gente pode colocar que eu saí do 0 ao 100 e levei 15 anos para chegar nisso. Só que você não precisa levar isso. Total. Porque hoje você tem maneiras de você conseguir antecipar esse processo de crescimento. Tá. Só que eu dependia muito do offline, dependia muito de indicações de clientes, etc. e tal. O momento que eu tive uma diminuição significativa do nosso faturamento, então nós estamos falando ali, quando meu faturamento chegou a 70 mil reais apenas, foi o momento mais difícil que eu passei, nós estamos falando de 2014. 2014. Então, ou seja, eu cheguei a ter 37 funcionários em 2014, somando comigo, eu tinha 10 pessoas. Então, foi ali um vale que eu entrei, né? Uma situação que, acho que não veio o caso, você daria um outro podcast, mas que foi um momento onde eu passei a minha empresa para o digital e aí nós iniciamos um processo de crescimento. Tá. E aí eu saí daqueles 70 mil de faturamento, estou falando ali de 800 poucos mil por ano, para faturar 12 vezes mais hoje tudo isso. Então, aí foi uma aceleração que saímos de 15 até o que nós entregamos no ano passado. Entendi. Beleza. Então, o que eu construí, vamos imaginar, o que eu construí nos primeiros 20 anos, nos últimos 10 anos, multiplicou muitas vezes. E muito favorecido pela questão do digital. Você atribui esse crescimento também ao modelo? Mas assim, o modelo digital, mas não somente isso, né? É a questão também da mentalidade, né? Daquilo que você constrói, porque o digital está disponível para todo mundo hoje. Total. Lá atrás, quando eu comecei no digital, a gente só tinha referência do quê? De Contabilizei, vendendo contabilidade a R$49. Ok. Essa era a nossa referência de mercado. Beleza. Então, hoje, o digital está disponível para qualquer um. Só que não é fácil você construir. Mas também não foi fácil também construir lá atrás. A questão está muito relacionada eu vou construir, eu vou fazer isso acontecer. Eu vou aproveitar ali as oportunidades que o mercado der. Na pandemia, a gente se fez valer, né? A gente se fez valer, por exemplo, de um tráfego muito barato pra gente, porque a gente estava posicionado. Então, só voltando ao tempo, né? Março de 2020, quando a pandemia estourou, nós mudamos a nossa empresa para 100% digital, ou seja, mandamos a galera para home office em 2 dias. Tá. Porque só faltava um sistema para colocar na nuvem. Tudo o restante eu já usava na nuvem. Eu já usava o Google na nuvem muito antes disso, quando tem gente que ficou tempos e tempos brigando e agora que está indo para uma solução da Microsoft, do próprio Google, na nuvem, entendeu? A gente já usava o Office na nuvem naquela época. Então, a gente já tinha um viés de tudo digital. E aí só faltava o nosso software principal, né, que era o ERP, subir para a nuvem. Simplesmente foi lá e subiu para a nuvem em 2 dias. Então, ou seja, a gente já estava posicionado na nuvem, já estava posicionado digitalmente como empresa, já estava posicionado internamente como empresa, e aí, consequentemente, foi só aproveitar o momento. Então, a gente conseguiu valer dos mercados que nós atendíamos, que era sobretudo as empresas digitais, conseguiu se valer desse crescimento. Sim. Então, esse movimento, a gente não vai ter mais esse movimento, entendeu? A gente não projeta que vai existir uma pandemia que vai potencializar tanto as .coms que tanto foram favorecidas, né? Sim. E hoje você vê, por exemplo, que muitas delas entraram até num certo vale, porque, obviamente, o comportamento também mudou. Então, era uma situação muito atípica. Só que em situações atípicas, né, você tem um desafio muito grande. E nesse desafio muito grande, você tem sempre 2 figuras, que são as pessoas que estão chorando e as pessoas estão vendendo lenços. Então, naquele momento, nesse caso, a gente estava vendendo lenço, porque a gente estava já preparado para isso. Então, o digital hoje, ele é uma realidade. E naquela época não era uma realidade. Sim. Hoje é uma realidade. Então, é fácil você falar assim, putz, o digital é inovador, tal. Mas hoje, para mim, já é feijão com arroz. Não é uma tendência, é uma realidade.